Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. TCE mantém decisão que suspende licitação de iluminação pública de Cuiabá. Pleno faz determinações à Defensoria Pública sobre modalidades de procedimentos licitatórios. Tribunal de Contas julga balanço do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso negou o pedido de anulação do processo que suspendeu a licitação para a concessão dos serviços de iluminação pública de Cuiabá. Veja como foi a votação desse processo em plenário. A empresa Cuiabá Luz S.A. propôs ao Tribunal de Contas de Mato Grosso pedidos incidentais de nulidade absoluta em relação à representação de natureza externa que suspendeu o edital de concorrência pública para concessão por meio de parceria público-privada de manutenção, operação e modernização de iluminação pública em Cuiabá, no valor de R$ 752 milhões. A empresa entrou com pedido de anulação dos acórdãos, alegando que quando foram enviados os documentos, Rafael de Oliveira Cotrim Dias, gestor da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Cuiabá, seria parente por afinidade em linha reta descendente de primeiro grau do conselheiro afastado Antônio Joaquim, que na época era presidente da Corte de Contas. A empresa alegou também que o conselheiro Domingos Neto, atual presidente em substituição legal, é parente por afinidade do advogado que representa a empresa Global Light Construções Limitada, autora da representação de natureza externa. A empresa Global Light defendeu a perda do objeto da presente representação externa, em razão da anulação da concorrência número 1 de 2016, assim como alegou que sua participação na relação processual cessou a partir da propositura da representação, nos termos do regimento interno desta Corte. Por sua vez, o conselheiro Antônio Joaquim defendeu a inexistência do alegado impedimento, sustentando que o senhor Rafael Cotrim Dias ingressou no polo passivo deste feito como um mero prestador de documentos e informações, na qualidade de representante da Secretaria Municipal de Gestão. Consignou que, na fase recursal, não participou das sessões de julgamento dos acordos 586 de 2016 e 42 de 2017, e que, no momento do julgamento do acordo 190 de 2017, o senhor Rafael Dias já não se encontrava mais no cargo de secretário municipal de gestão. Por seu turno, o conselheiro Domingos Neto ratificou sua declaração de impedimento, já manifestada anteriormente. Em defesa, o advogado Maurício Magalhães Faria Neto usou a tribuna para fazer a sustentação oral. O relator do processo, o conselheiro interino Luiz Carlos Pereira, destacou no voto que a anulação do conselheiro Domingos Neto não alteraria o resultado da decisão do processo. Destaco que a subtração de seu voto, nos julgamentos que participou, não alteraria o resultado final da decisão colegiada. Nesse caso, filio-me ao posicionamento da Suprema Corte e à jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a participação de ministro impedido em julgamento em órgão colegiado não anula o julgamento se o voto não tiver sido decisivo para o resultado. Desse modo, o conselheiro relator votou no sentido de julgar parcialmente procedente os pedidos incidentais de nulidade absoluta apresentados pela empresa Cuiabá Luz S.A., a fim de declarar o impedimento do conselheiro Domingos Neto e excluir as manifestações no processo. Acolho a exceção de impedimento em face do conselheiro Domingos Neto. Contudo, destaco que a subtração de seu voto, nos julgamentos que participou, não alteraria o resultado final da decisão colegiada. Desse modo, não acolho o pedido de nulidade dos acordos face à ausência de prejuízo aos julgamentos. Também não acolho a exceção de impedimento arguída em face do conselheiro Antônio Joaquim. Em pesquisa ao Diário Oficial de Contas, obtive a informação de que o senhor Rafael Cotrim
foi nomeado para o cargo de secretário no dia 2 de janeiro de 2017 e foi exonerado em 3 de maio de 2017. Diante disso, entendo que não há óbice na participação do conselheiro Antônio Joaquim nas sessões de julgamento que resultaram nos acordos 80 de 2016 e 568 de 2016, porque na data daquelas sessões, a Secretaria Municipal de Gestão de Cuiabá era conduzida pelo senhor José Roberto Estopa. De igual modo, o conselheiro Antônio Joaquim também não era impedido de participar da sessão de julgamento do dia 9 de maio de 2017, que resultou na prolação do Acórdão 190 de 2017, pois, naquela data, o senhor Rafael Cotrim já havia sido exonerado do cargo. O TCE determinou à Defensoria Pública do Estado que elabore e publique instruções normativas orientativas aos trabalhos no setor de licitações e contratos. As determinações constam do julgamento de uma auditoria de conformidade referente aos atos de gestão do exercício de 2016. Acompanhe os detalhes. O relatório técnico da equipe de auditoria apontou que durante os últimos 2 anos foram realizadas 39 adesões a atas de registro de preços pela Defensoria Pública de Mato Grosso, a partir das quais houve a celebração de apenas um contrato administrativo, sendo que 20 dessas adesões a atas foram executadas sem a celebração de contratos administrativos. Na defesa, os responsáveis reconheceram que adotaram um procedimento de substituição do contrato pelas notas de empenho, nos casos em que as contratações são decorrentes a atas de registros de preços, advindas de licitações na modalidade pregão. No julgamento do processo, o conselheiro relator Luiz Carlos Pereira impôs à Defensoria Pública de Mato Grosso que publique instruções normativas orientativas aos trabalhos no setor de licitações e contratos, especificamente quanto à obrigatoriedade de formalização de termo de contrato nos casos de adesão à ata de registro de preço, conforme determina a Lei de Licitações. Nessa vertente, também verifiquei a ausência de formalização de termo de contrato para as aquisições de produtos eletrônicos, para as quais havia previsão expressa de assistência e suporte técnico, e desconformidade à legislação que está aí colocada para Vossas Excelências. Em vista disso, conheço parcialmente os relatórios técnicos de auditoria de conformidade acerca das adesões a atas de registro de preço e considero configurada a irregularidade classificada como HB 99, atribuída ao senhor Djalma Sabo Mendes, defensor público geral, e ao senhor Silvio Jefferson de Santana. Foi determinado ainda a atual gestão que, se ainda vigentes as contratações decorrentes de 4 atas de registro de preços, que se formalize os respectivos termos de contrato, no prazo de 30 dias. Porém, o relator entendeu que não há necessidade de aplicar multa aos responsáveis, pois as falhas apontadas não resultaram em nenhum prejuízo aos cofres públicos. Considerando que esse procedimento de auditoria de conformidade tem por finalidade auxiliar e fornecer subsídios para a melhoria da gestão e do desempenho da administração pública, eu adoto parcialmente as propostas de encaminhamento feitas pela SESEX dessa relatoria e pelo MP de Contas, para fim de expedir determinações, recomendações e alerta, conforme consta na íntegra deste voto. Com quitação plena, balanço do Tribunal de Justiça é julgado regular pelo Pleno do TCE. Confira como foi. Em 2016, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso esteve sob a presidência do desembargador Paulo da Cunha. Segundo o relator do processo, o conselheiro interino Luiz Carlos Pereira, não foram detectadas irregularidades durante o período. Diante do que foi exposto no relatório, primeiro parabenizar o gestor, já que não houve nenhuma irregularidade apontada pela unidade técnica. Entre os pontos destacados pelo conselheiro relator está o equilíbrio orçamentário e financeiro do jurisdicionado, a ocorrência de economia orçamentária e ainda a demonstração de suficiência financeira para o pagamento das despesas.
Também foi pontuado o registro de disponibilidade durante o exercício de aproximadamente R$ 477 milhões para fazer frente ao total de restos a pagar, que foram da ordem de R$ 64,5 milhões. Ainda entre os pontos positivos está a despesa com pessoal, que correspondeu a 5,23% da receita corrente líquida, observando o percentual máximo de 6% estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Diante desses registros, o Pleno do TCE votou pela regularidade do balanço de 2016 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, dando-lhe quitação plena. Esse TCE Notícias fica por aqui. Outras informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal. O endereço é o www.tce.mt.gov.br. Até mais! TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.